libertação do seu povo. Nesta manhã eu não estou falando com pessoas que chegaram agora, eu estou falando com pessoas que estão no caminho do Senhor. Às vezes, irmãos, existem coisas que nos prendem. Às vezes o nosso coração está preso em coisas que não deixam a promessa acontecer. Esse povo estava ali cativo. Muitas vezes eles não viam no que eles estavam presos. Talvez o seu coração está preso em mágoa, em passado, em tristeza. O Senhor te diz nessa manhã: saia desse lugar. Saia desse lugar, porque existe uma promessa. Existe uma promessa para acontecer. E nesta manhã eu creio que correntes vão cair ao chão. Eu creio que existem cadeias sendo abertas. O Senhor, Ele tem algo novo para a sua vida. Mas para o novo vir, você precisa sair do velho. Você precisa rasgar as roupas velhas. Você precisa se humilhar na presença do Senhor, porque Deus, Ele tem algo novo para você nessa manhã. E o Senhor dizia ao meu coração: existe um caminho de libertação para você nessa manhã. O general de guerra, Jesus, está aqui. E Ele vai soltar as algemas que prendem o seu coração em coisas que te afastam do propósito. O Senhor dizia para mim essa semana: é tempo de nascer. Não é mais tempo de gerar, já gerou. Ele quer que nasça, viu, Silene? Ele quer que nasça. É tempo de nascer. É tempo de nascer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se desprenda daquilo que te prende. E se você não consegue, o Senhor Jesus está aqui nesta manhã. E Ele é aquele que tem a chave para abrir todas as cadeias. E eu declaro sobre a sua vida libertação. Eu vou louvar o Senhor com um hino. E você conhece esse louvor. Eu relutei para louvar esse louvor, mas o Espírito Santo disse: louve esse hino. Porque esse hino, ele tem algo profético nessa manhã. Eu quero que você cante comigo. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Exaltado é o teu nome, Jesus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir no altar, venha no altar. Deixa o Senhor fluir. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar, que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, Nada é eterno. O Senhor essa noite te liberta. e quem crê jamais desiste de clamar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, eu creio, e as cadeias que me cercam vão cair.
que o Senhor te deu. Você pode ouvir, você pode escutar essa manhã. Ouço cadeias quebrando, aleluia. Ouço cadeias quebrando, aleluia. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, aleluia. Ouço cadeias quebrando. Você pode ouvir. Ouço cadeias quebrando. Você pode ouvir essa noite. Há um terremoto nessa noite, mas não é um terremoto para destruição, é um terremoto para libertação da sua vida. Um terremoto vai acontecer aqui. Só a igreja. Declare sobre a sua casa. Há o que fazer. Às vezes você não tem o que fazer. E tá tudo bem, porque quando você não tem mais o que fazer, é Ele que vai fazer. Aleluia. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Você crê? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos em gratidão ao Senhor Jesus nessa manhã, porque o Senhor está cuidando de tudo. Hoje eu estava ali com a banda, ministrando ali com eles, e o Senhor, Ele nos trouxe sobre nós termos gratidão a Ele. Porque quantas vezes nós passamos por dificuldades, por situações difíceis na nossa vida, às vezes no lar, no financeiro. E hoje o Senhor está nos chamando para termos gratidão. E o Senhor fala: se nós sermos fiel no pouco, no muito o Senhor nos colocará. E quando nós estamos falando sobre isso, nós não estamos falando só de questão financeira. Nós estamos falando em sermos gratos ao Senhor pelo ar que nós respiramos. Tantas pessoas hoje estão no leito de um hospital dependendo de uma máquina para respirar. E nós estamos aqui tendo esse livre acesso de recordarmos, temos o fôlego de vida. Aleluia! Nesta manhã vamos ter o nosso coração grato. E quando você está tendo um coração grato, até aquele momento que você está andando, até se tem um exemplo, estamos no trânsito, o trânsito está parado. E às vezes o ser humano é da carne nossa, começa a reclamar, estou atrasado. Mas você não sabe que lá na frente o Senhor está te dando um livramento, o Senhor está te segurando aqui. Isso é só um exemplo sobre tantos livramentos que o Senhor tem nos dado. E quando você é grato ao Senhor, o que você está dizendo a Ele? Pai, eu confio em Ti, porque o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor está te aprovando. Aquele filho, aquela filha, confia em mim. Nessa manhã, entrega todo o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará por você. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai na frente. O Senhor vai quebrando correntes, como foi declarado aqui nessa manhã já. Vamos confiar. Escolha confiar no Senhor Jesus. E vamos juntos dizer assim, ó. Oh, aleluia. Diga
assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Você pode levantar as mãos. Suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Diga, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está. Às vezes nós passamos por tantos momentos em silêncio, né? Quando Ele fica em silêncio é porque nós confiamos em Ti, Jesus. Basta somente esperar o que Deus irá. Santo é o teu nome, Jesus. O que nós vamos fazer? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Sabe o que acontece? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Vamos lá, temer por quê? Vamos! Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca me levantará. Oh,
apresentar a Luísa ao Senhor, a filha do Mateus e da Raquel, e uma casa sacerdotal. Pode vir a família diante do Senhor para a gente poder apresentar a Luísa a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por eles? Aleluia. Gente, pensa numa família grande. Glória a Deus, que coisa mais linda. Aleluia. Que alegria receber essa família aqui. Queridos, hoje na verdade, nós temos uma grande história com essa família linda aqui. O pastor Beto e a sua esposa. Cadê o pastor Beto? Ah, tá aqui. A Rosana está aqui, está arrumando ali. O pastor Beto, hoje, ele é o nosso pastor. Na verdade, ele já é o pastor da igreja sobre os cuidados dos nossos adictos, os meninos da casa de recuperação. Há muitos anos ele pastoreia o ministério, né? O testemunho dele é muito forte. E a Rosana, cadê a Rosana? Está aqui, vem cá, a esposa dele, vem cá do ladinho. Assim. Essa família linda. E esse casal é um exemplo para nós. É uma família que é um exemplo. E tem aí 3 filhos lindos. E hoje está aqui também os pais do Mateus, que é uma família que nós amamos também. Muito. Deus fez uma junção. Isso foi coisa de Deus, né? Ainda bem que eu fui cupida. Jesus me usou. E eu falei, amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque vocês estão firmes na casa do Senhor. São pais de legado. Tem os avós como exemplo de Cristo. E muito obrigado, Jesus, por vocês perseverarem na presença do Senhor. E hoje é um presente mesmo. Nós entendemos a palavra como diz em Lucas 2:22. Jesus não foi batizado quando criança. Em Lucas 2:22 ele foi apresentado. Então nós aprendemos diante daquilo que Jesus nos deixou, que a Luísa não deve ser batizada, mas sim apresentada. E quando ela tiver a idade de entendimento, Jesus batizou aos 30 anos. Nós não sabemos o dia que ela vai decidir pelo batismo. Mas quando ela tomar essa decisão, ela vai começar uma nova vida em Cristo Jesus. Mas é um privilégio que vocês dois receberam de Jesus. O testemunho dela é lindo, eu vou compartilhar com vocês. Está aqui, vou ler com vocês. A mãe que escreveu, tá, igreja? Meu nome é Raquel, eu sou casada com o Mateus e queremos compartilhar aquilo que Deus fez na vida da nossa filha Luísa. Eu tive uma gestação extremamente tranquila e quando estava com 39 semanas eu entrei num trabalho de parto. Quando as contrações aumentaram, fomos para o hospital, pois havíamos nos preparado para um parto normal. E quando chegamos, examinaram a Luísa e ela estava bem, os batimentos cardíacos estavam normais. Porém, o trabalho de parto ainda não havia evoluído como esperado. O médico nos explicou que se quiséssemos continuar tentando o parto normal, precisávamos voltar para casa e aguardar a evolução. Ou então poderíamos realizar a cesárea naquele momento. Foi uma decisão difícil, mas sentimos paz em decidir pela cesárea. Naquele dia, pensamos que havia sido uma escolha nossa. Hoje sabemos que foi uma escolha direcionada por Deus. Quando eu estava pronta para entrar no centro cirúrgico, a enfermeira veio conferir os batimentos da Luísa mais uma vez. Foi então que descobriram que ela havia entrado em sofrimento fetal. Mais tarde, os médicos nos disseram que se tivéssemos voltado para casa para aguardar o parto normal, a Luísa provavelmente não teria sobrevivido. E antes mesmo de sabermos que precisávamos de um milagre, Deus já estava realizando o primeiro deles. A cesárea aconteceu sem nenhuma intercorrência, porém quando a Luísa nasceu, apresentou um desconforto respiratório. E algumas horas depois piorou, teve a primeira convulsão.
e precisou ser levada às pressas para a UTI. A médica responsável nos alertou que o quadro era grave, que precisaríamos investigar a causa e não havia previsão de alta. Foi naquele momento que começamos a clamar a Deus pela vida da nossa filha. Pedimos que Ele guardasse e protegesse ela. No fim daquele mesmo dia, recebemos uma notícia que tirou o nosso chão. A Luísa havia piorado. Tinha apresentado outras convulsões. E se isso acontecesse novamente, seria necessário entubá-la, sedá-la para proteger o cérebro. Meu Deus. Foi exatamente ali que aprendemos a depender 100% de Deus. Avisamos nossa família, nossos amigos e uma grande corrente de oração começou, e pessoas acordavam durante a madrugada para interceder pela vida da Luísa. Enquanto nós orávamos, nós chorávamos dentro daquele hospital, havia pessoas clamando diante de Deus por um milagre. Deus nos respondeu. Para a honra e glória do Senhor, a Luísa não teve mais convulsão, ela não precisou ser entubada e o risco de vida dela passou, mas ela ainda permanecia na UTI. Com os exames, descobrimos que a Luísa havia sofrido uma hipóxia perinatal, uma falta de oxigenação durante o nascimento. E essa falta de oxigênio provocou as convulsões e poderia deixar algumas sequelas. Naquele mesmo momento, o nosso medo mudou. Já não era mais pela vida dela, mas pelo futuro que ela poderia ter. Mas em meio às lágrimas, havia uma certeza que nunca saiu do nosso coração. Foi Deus quem nos deu essa filha. Foi Deus que nos prometeu a Luísa. E Deus vai entregá-la de volta aos nossos braços exatamente da forma que Ele a criou. Essa foi a nossa oração durante aqueles dias. Então a médica solicitou novos exames para verificar se tinha lesão no cérebro. Cada exame trazia uma angústia. Mas o nosso Deus é o Deus impossível. E um após o outro, todos os exames vieram normais. A Luísa ficou 5 dias na UTI e mais 4 dias no berçário. A Luísa ficou mais 5 dias na UTI, mais 4 dias no berçário, depois recebeu alta. E antes de sairmos do hospital, a médica nos disse que todos os exames estavam normais, para que havia possibilidade de algumas sequelas aparecerem com o tempo. Por isso, precisávamos repetir o exame quando a Luísa completasse 3 meses, para termos certeza que estava tudo bem. Então fomos para casa, confiando, afinal, Deus havia nos mostrado durante todos aqueles dias. Neste mês, realizamos, igreja, todos os exames, tivemos um retorno com o neurologista. Confesso que entramos naquela consulta meio angustiado, mas o nosso Deus é Deus de obras completas. É Deus de obras completas. E mais uma vez, Ele fez-se presente na vida da Luísa. A Luísa é uma criança completamente saudável, sem nenhuma sequela, sem nenhuma lesão. E hoje, quando olhamos para ela, não vemos apenas uma criança saudável. Vemos a fidelidade de Deus. As pessoas podem perguntar onde Deus estava durante tudo isso. E nós podemos responder com certeza. Ele estava na decisão da cesárea. Ele estava na UTI com a Luísa. Ele estava em cada lágrima derramada. Ele estava em cada oração feita nas madrugadas. Ele estava conduzindo cada médico. Ele estava em cada exame normal. E ele estava em cada pequena melhora. Ele nunca nos abandonou. Essa experiência transformou a nossa família, fortaleceu a nossa fé e nos aproximou de Deus como nunca. Foi naquele hospital que aprendemos a confiar. Não significa sentir medo, mas ter a certeza de que Ele está nos momentos mais difíceis. Como diz a palavra em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Hoje olhamos para trás e percebemos que Deus fez muito mais do que curar nossa filha. Transformou o nosso coração. Entramos naquele lugar de uma forma... E conhecendo Deus pelas suas promessas, saímos conhecendo Deus pela sua fidelidade. Por isso que estamos aqui, não apenas para contar um testemunho ou uma história, mas para declarar que Deus continua sendo o mesmo. Ele ouve orações e Ele continua sustentando famílias. Toda honra e glória. Obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Receba essa palavra sobre a sua vida Meu também. Deus não falha. Receba essa palavra sobre a sua vida também. Eu não vou duvidar. Ele fará. Eu sei
sobre a sua família, sobre os sonhos que você colocou em Deus. Vou duvidar, eu sei que por completo fará. Glória a Deus, amém? Então nós vamos apresentá-la ao Senhor. E a nossa pergunta hoje a vocês, como casal e toda a família, se vocês se comprometem diante do Senhor, de toda a igreja, diante do Senhor, conduzi-la no caminho que ela deve andar. Deus entregou essa flecha. Se vocês não entregarem uma herança em dinheiro, física, deixe um legado. Deixe um legado de uma fé inabalável, porque vocês começaram a história de vocês assim. Então continue. Não, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não o caminho, no caminho. Que vocês ensinem no caminho, junto com ela. E Deus será conhecido através dessa casa. Vocês se comprometem diante do Senhor, a conduzi-la no Senhor? Sim. Sim. Então nós vamos apresentar. Fique em pé, igreja. Pode aplaudir ao Senhor. Levanta suas mãos, igreja. Amém. Pai, eis aqui a Luísa, Pai. Muita gratidão nessa manhã, Senhor. Muita gratidão. Eis aqui uma promessa e a sua fidelidade, como foi lido aqui. Sabemos que o Senhor fez uma obra completa. E nós temos muita gratidão e pedimos a Ti que o Senhor venha conduzir a Luísa nos caminhos do Senhor. Livra ela de todo mal. Cumpra a tua promessa sobre ela, Pai. Que ela seja uma diferença nessa geração. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo. E por onde ela passa, que a tua unção venha guardá-la, Pai. Pedimos a Ti no nome de Jesus, Papai. Que ela seja, Senhor, uma bênção. Em o nome do Senhor Jesus, Papai querido. Gratidão. Que ela seja tomada pela tua presença, Senhor. E peço a Ti também sabedoria aos pais para conduzi-la segundo o seu caminho, Papai. Entregamos a Ti. Apresentamos a Ti, consagramos a Ti e damos toda a honra e toda a glória para sempre e sempre. A Luísa é tua. Amém. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. Junta a família pra gente tirar uma foto. Em todo tempo tu és tão. Vem pra cá. Vem cá, família. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. Aparecendo todo mundo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Pode se assentar, igreja. Me seguirá, Dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua
Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor, dessa vez é 1 minuto mesmo. Eu quero agradecer a comunidade evangélica Restaurar, em nome do pastor Delto, da pastora Renata, pelas orações da igreja, e de hoje nós estamos aqui, pastor, diante do nosso Deus. E quando essa criança foi levantada, Deus falou na promessa que Ele tinha na minha vida, e hoje está se cumprindo o Salmo 128, versículo 6. E verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. E eu quero dizer que para aquele que estava perdido, um dia se encontrou e voltou à casa do Pai. Então eu queria testemunhar hoje, em nome de Jesus, a alegria e o orgulho de servir esse Deus. De hoje, estar aqui nesse púlpito, apresentando a minha neta. E eu não tinha esperança de vida. E hoje, eu ser honrado diante da igreja aqui e de poder ver, e o Senhor me falava no meu coração que valeu a pena. Irmão, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o que você passa, qual a sua luta, mas eu sei que você serve um Deus grande, e eu quero louvar e engrandecer o nome desse Deus hoje. Hoje está do lado aqui, ó, há 34 anos, a minha esposa. E também contemplando a pastora Renata, que foi daminha do meu casamento, em 1992. E hoje nós estamos dividindo esse púlpito e engrandecendo o nome de Jesus. E 34 anos casado, a Raquel, Mateus, todos os meus genros aí. Faltou o Lucas, né? Toda a família, o Pinguim, né? Mas eu quero dizer a todos, encerrando minha fala, gratidão. Gratidão a servir a esse Deus e poder dizer que Ele é meu Senhor e o nosso Redentor vive. Glória a Deus, aleluia.